Havia um homem muito rico e um filho que vivia dissolutamente uma vida desregrada e com tudo aquilo que lhe vinha ao coração, ele conseguia por causa do dinheiro do pai. E o pai o aconselhava todos os dias: meu filho, muda a sua vida, porque eu não vou estar aqui para sempre. E o dia que eu morrer, você vai gastar todo o nosso dinheiro, toda a nossa fortuna com meretrizes e com jogos e com os prazeres da carne. E vai chegar ao ponto que todas essas pessoas que estão em volta de você, que dizem que são seus amigos, essas pessoas vão te deixar. E você vai ficar pobre e você vai contrair dívidas. Se você não mudar de postura, não mudar da forma de viver a vida, é isso que vai acontecer quando eu não estiver mais aqui. E o filho ouvia esses conselhos do pai e entrava no ouvido, saía no outro, e ele não dava ouvidos aos conselhos do pai. E continuava a sua vida de prazeres, a sua vida noturna, com seus amigos e com tudo aquilo que lhe vinha ao coração. E nada financeiramente lhe era impossível naquele tempo. Com o passar do tempo, o pai foi envelhecendo e ele escreveu um bilhete para o seu filho. E ele entregou para ele e falou assim: ó, isso aqui você só vai abrir depois que eu morrer. Então, guarda aí nas suas coisas, depois que eu morrer você abre. Então chegou o dia em que o pai veio a falecer, e ali na cerimônia de luto, e fizeram o velório do pai, e o filho ficou muito triste. E finalizando o luto, ele então lembrou-se do bilhete que o pai tinha deixado para que ele abrisse só depois da sua morte. E no bilhete estava escrito assim: meu filho, eu sei que eu não estou mais aqui, se você está lendo esse bilhete, então eu vou te dar meu último conselho. Você vai gastar toda a nossa fortuna, você vai perder tudo aquilo que nós construímos, e você vai chegar ao ponto que você vai se endividar. E quando tudo isso acabar, que você perder os seus amigos, perder todo o seu dinheiro, perder todo o respeito que o nosso nome tem, que a nossa família tem, depois que você perder tudo isso, eu quero que você faça pelo menos uma última coisa para mim. Eu preparei lá no nosso galpão, lá no fundo da nossa fazenda, eu preparei uma corda, e eu quero que você coloque essa corda no pescoço e você se mate naquela corda. Essa é a minha última vontade para você. Esse é meu último conselho para você, meu último desejo para você. E o filho ficou muito triste vendo aquele bilhete do pai, mas continuou a sua vida e foi seguindo da mesma maneira, prosseguindo da mesma maneira que de antes. E com o tempo ele começou a empobrecer. Com o tempo os amigos começaram a diminuir e todas as pessoas que estavam ao seu redor começaram a desaparecer, e ele foi ficando pobre, e as dificuldades bateram à porta dele. Ele já não tinha mais dinheiro para sustentar os vícios, sustentar as saídas noturnas, o prazer noturno. E com o tempo ele perdeu tudo que eles tinham, e só ficou a fazenda e a trave lá, conforme o pai tinha explicado, né? O galpão com uma trave e uma corda pendurada nessa trave. E o filho então, ao vender a fazenda, que era o último bem que eles tinham, ele decidiu então obedecer o último conselho do pai. Já que em toda a minha vida eu não obedeci meu pai, pelo menos nesse último momento eu vou obedecer. E ele foi em direção ao galpão. Chegou lá, estava a corda pendurada, como o pai tinha informado. Então ele se pendurou, amarrou a corda no pescoço e pulou. Quando ele pulou, a trave que o pai tinha preparado era oca, e ela se quebrou. À medida que ele pulou, a trave se quebrou, e quando ela quebrou, caiu sobre a cabeça dele diamantes, ouro, tesouros, dinheiro, toda sorte de pedras preciosas.
que o pai, durante a sua vida, tinha separado parte da sua fortuna e colocado ali dentro daquela trave, porque sabia o que ia acontecer com o filho. Então ele colocou todo aquele tesouro ali dentro, e quando o filho pula, cai todo aquele tesouro na sua cabeça. E junto com todo esse tesouro cai um outro bilhete, e o bilhete dizia assim: meu filho, já que você não me ouviu em toda a sua vida e me ouviu agora no final, eu estou te dando uma segunda chance. Eis aí a sua segunda chance, não desperdice desta vez. Vendo o amor desse pai para com esse filho e a segunda chance que o pai lhe dá, nós vemos algo muito mais impressionante no reino de Deus, quando Deus nos deu uma segunda chance através de Jesus Cristo. E assim como o filho que não obedecia aos conselhos do pai, eu quero te perguntar nesse momento: você tem obedecido os conselhos do seu pai? Todos os conselhos que Deus te deu durante toda a sua vida, você tem obedecido ou você tem se esquecido deles? Você tem vivido uma vida dissoluta nos prazeres, nos prazeres da carne, com os amigos, teoricamente os seus amigos? Você tem vivido essa vida e se esquecendo do Senhor? Quem sabe você tem vivido gastando não tesouros, gastando não dinheiro, porque a riqueza do Pai não é somente dinheiro, a riqueza de Deus é muito maior do que isso. Mas quem sabe você tem acabado com a sua vida, com a sua alma, nesses prazeres, e tem se esquecido dos conselhos do seu Pai. Aí o seu Pai, como gesto de amor, Ele te dá uma segunda chance. Qual é a segunda chance? Jesus. Então, Ele desce seu filho na cruz, e o seu filho morre por todos os outros filhos, para que todos que olhassem para Jesus encontrassem uma resposta e uma segunda chance. A trave agora não é oca, a trave é a cruz. E a cruz que Jesus morreu nela, que derramou sangue, Ele morreu em seu lugar. Então, quando aquele jovem que ia tirar a própria vida e caiu tesouro sobre a cabeça dele, Jesus tirou a sua própria vida e nos derramou tesouros espirituais sobre a nossa cabeça. O que você vai fazer com a segunda chance que Deus te deu? Até quando você vai se esquivar da segunda chance que Deus te deu? Que o fim está próximo, e enquanto você tiver vida e escolha, amém. Mas chegará um dia que, assim como o pai, o filho também vai morrer. E aí, onde está o teu tesouro? A Bíblia pergunta: onde está o teu tesouro? O nosso tesouro é Jesus. O nosso tesouro é o Senhor Jesus. Medita nessa palavra, e se você ainda não seguiu os conselhos do Pai, leia a Bíblia Sagrada. A carta, o bilhete que o Pai deixou para o Filho, o nosso bilhete é a Bíblia Sagrada. Amém?